Meus irmãos, boa noite a todos, boa noite de muita alegria, desejando muita paz e coragem com vibrações fraternas a todos. Que Jesus possa nos amparar, dando aquela coragem visual, para que o nosso coração seja despertado mais uma vez através do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez também nós estamos agasalhados na alegria de atender o pedido da nossa Socorro, pedido esse que tornou-se uma ordem para todos nós, que quando as considerações de um amigo acode o nosso coração através do Evangelho, aí está o convite de esquentarmos por dentro e acertar conosco mesmo os pontos desse Evangelho que nos busca tanto melhoria interna. Nós estamos aqui em Minas Gerais, Alexandre e eu, convidados pela nossa irmã Socorro, a qual nós abraçamos todos os amigos que estão nos esperando, do Grupo Leal, o Lar André Luiz de Canhotinhos. Desejamos também que a reduzida palavra que nós vamos expressar, ou as reduzidas palavras que nós podemos ofertar dentro do entendimento limitado que temos, possa alcançar os corações sofridos, porque o Espiritismo para nós vem fazer com que reconheçamos que nós estamos numa trajetória, estamos numa jornada longa, mas é urgente os nossos passos apressar na tarefa do bem. Hoje nós escolhemos do Evangelho segundo o Espiritismo de nosso Senhor Jesus Cristo, o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, o item 5, que é os obreiros do Senhor. Então a gente lembra dos obreiros do Senhor que já adiantaram para todos nós, favorecendo uma estação calma para nós. Eles vêm nos apresentar que nós podemos ser melhores a cada dia, verificando em nós quantos acidentes nós já provocamos no nosso coração, deixando que a cólera permaneça conosco, as desavenças, as intempéries, o próprio egoísmo, que é essa chaga que vem derrubando todo o ser humano, porque nós esquecemos da lei de Deus que governa, essa lei que orienta todos nós, essa lei que dirige os nossos passos espirituais, esperando que a guarda do nosso coração seja através dessas leituras do Evangelho, que é a própria vida do Cristo contada pelos apóstolos. Essa leitura vem do Espírito de Verdade. Aí nós estamos lembrando lá do prefácio do Evangelho, os cadentes, aquelas estrelas que foram distribuídas para sanar as dores do planeta Terra. Se nós verificarmos no prefácio do Evangelho, a gente vai ver que está junto com esse esperado que nós estamos aqui agora. Então que sejamos firmes, tolerantes conosco mesmo, para que nessa hora desse convite da nossa irmã, estejamos então guardados pela bênção de Deus, para chegar até Canhotinho, abraçando vibracionalmente todos. Deus nos abençoe e que nós possamos também aprender a abençoar tudo o que acontece em nossa vida, principalmente agora, nessas horas de aflições. Essas aflições nós sabemos que vêm até nós para nós acreditarmos que vamos ser um dia felizes, mas se nós distribuirmos a felicidade. Então, muitas vezes o Alexandre fala, a felicidade é um caminho, não é um estado que nós vamos buscar lá fora. Então, é continuado nos passos que nós vamos doar, com certeza. Doando, nós já somos felizes. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Olá a todos. Mais uma vez, uma oportunidade bendita de uma irmã que pede a nós para fazer um estudo, e é uma bênção. Nós agradecemos de coração, porque cada vez que buscamos interpretar o Evangelho, nós temos a felicidade de ir encontrando novos pensamentos, nós vamos decifrando e ao mesmo tempo buscando interiorizar, para que no
no dia a dia nós consigamos caminhar melhor. Porque todos nós que estamos na Terra somos os trabalhadores da última hora. Uns dedicando mais, outros dedicando menos, mas o que importa é, todos nós já temos uma bagagem espiritual magnífica. Tá certo que alguns são 30 por 1, outros 60, outros 90, mas tem aqueles na Terra, como Chico Xavier, por exemplo, que foi 100 por 1 ali, batalhando por todos nós. E nós nos colocamos na obrigação de passar esses conteúdos para frente. E nós estamos aqui então no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, e o item, os obreiros do Senhor. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Maravilha. Mas, ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita. Porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Tá certo que até mesmo nos tempos atuais nós ainda estamos tão apegados às coisas da terra, tão apegados às coisas materiais, aos poderes temporais, à beleza física, à sensualidade. Porém nós temos então que perceber que muitos à nossa volta estão começando a compreender, estão trabalhando nas casas de oração, estão buscando doar o pão que podem de suas mãos. Nós estamos aqui como filhos de Deus, buscando entender sim a nossa essência. E nós vamos compreendendo, somos devedores uns dos outros. E para que nós possamos diminuir essa dívida, nós precisamos abraçar a nossa família, o meio no qual nós estamos. Abraçar os dons, os talentos que nos são emprestados e buscar progredir, trabalhar e proliferar com eles para toda aquela comunidade na qual nós estamos inseridos. Muitos de nós estamos em um meio que nós percebemos que, se eu sair daqui, ele vai abaixo. Então está mais do que claro, eu tenho de ficar aqui. Seja com o esposo, com a esposa, com a mãe, com o pai, com a família, em um meio no qual eu percebo, eu sou alicerce dali, então eu preciso estar ali. E assim também são nas empresas, são no lado profissional. Nós precisamos compreender, todos nós, ministros do Cristo, todos ainda como filhos pródigos, é a maior verdade. Mas uma certeza: obreiros do Senhor, os trabalhadores da última hora. Todos nós estamos sendo chamados. Todos nós passando pelas melancolias das pandemias pelas quais estão vindo até nós. E nós não sabemos o que pode vir ainda mais. Mas o que importa é que nós devemos abraçar o trabalho,
buscar com as nossas aptidões, com as nossas mãos. É interessante que quando nós vemos o Cristo, logo que ele volta para os seus discípulos, então Tomé lhe pede: não, mas me mostre as suas mãos, me mostre as chagas. E o Cristo mostra assim, olha aqui, ó, as mãos, o resultado do trabalho árduo que eu fiz para vocês. É a mesma coisa nós aqui na terra. Nós devemos suar as mãos, calejar as mãos, buscar entender o Evangelho, buscar deixar com que ele se adentre em nossos corações, frios ainda e egoístas, buscando compreender qual que é o sacrifício mais agradável a Deus. São dos nossos vícios, em prol do nosso semelhante, desprendimento dos bens terrenos, devotamento, a compreensão que nós estamos uns pelos outros, tal qual eu lembro muito que quando eu era pequeno, eu assistia muito aquele desenho, D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, um por todos e todos por um, pais pelos filhos, filhos pelos pais, colegas de trabalho uns pelos outros, comunidade auxiliando uns aos outros, governantes, governados. Obreiro significa isso. E nós sabemos de uma coisa: cada um conforme as suas obras. Queremos felicidade? Vamos conseguir. Trabalhando em prol daqueles que estão à nossa volta, dando o nosso suor. E lembrando de uma coisa: viver é isso. Viver para Deus é viver para os outros, aqui na terra. Mas aqueles que estão sempre trabalhando a porta larga, querendo as coisas do mundo, tem um detalhe: quando desencarnarem, vão ter as suas dificuldades nos umbrais da vida espiritual. Por quê? Porque não terão paz na consciência. Porque aqui na Terra, a orientação do Evangelho para todos nós, posse do necessário, e que abracemos o supérfluo em prol daqueles que nos rodeiam. Com isso nós vamos ganhando o que? Paz na consciência. Porque vamos utilizando o supérfluo em prol dos que nos rodeiam. Porque nós não temos intenção mais de levar vantagem em cima do outro. Paz na consciência. E por que vem essa paz na consciência? Porque estamos elevando a fé em Deus, sobressaindo sobre as nossas dúvidas. Consequentemente, isso é porque a nossa fé em Deus, no Cristo e no futuro está crescente a cada dia. Então que possamos abraçar essas lições que o Evangelho nos traz. Aparentemente simples. Sempre estamos repetindo-as, mas como dizia Chico Xavier, o Evangelho sempre será a novidade, sempre será o sol que iluminará todos os corações ávidos devido às suas aflições, mas vão encontrar a felicidade, porque só tem um caminho. O Cristo veio nos dizer que somente através dele chegaremos ao Pai. Maravilha, Alexandre. Eu percebo aqui, entre linhas, quando o Espírito pede para a gente preocupar com o crescimento da terra, que é a volta de Jesus para nós. Então ele pede aqui, né, para a gente, que a obra precisa ficar acabada. Então tudo isso que está acontecendo conosco agora, essas dissensões, essas intempéries, aflições, vem daquele movimento nosso que a gente fez em dias passados, que vem chegando até agora. E se nós preocuparmos mesmo verdadeiramente com o Evangelho instalado em nós, amanhã será bem melhor. O Alexandre não leu aqui o final da leitura, que é muito importante. Ele deixou para que a gente falasse, mas ele fala assim, o Espírito de Verdade: Deus faz nesse momento o recenseamento dos seus servidores fiéis. Então, nós estamos muito mais observados agora devido à bondade que nós já recebemos até hoje. Quantas manhãs nós já respiramos com o sol ativo, com a chuva abundante, com o ar puro, e nós não estamos lidando conosco mesmo para limpar a terra. Chico Xavier falava para nós que ambiente limpo não é aquele que sempre se limpa, é aquele que menos suja.
Então nós temos por obrigação de ser servidores corajosos, mas não tomar o salário dos outros. Que muitas vezes nós apostamos em tudo que nós queremos e deixamos os outros do lado. As palavras de Jesus para a regeneração da terra também dependem de nós. Que enquanto tiver um aqui na aflição, por exemplo, correndo sangue, nós sabemos que toda flor prepara uma semente. Mas a semente permanece esperando novos solos para o seu crescimento, para dar mais frutos. Então somos servidores mesmo, de acordo com as nossas limitações. Mas se nós quisermos ser pagos várias vezes daquilo que já fizemos, nós temos que fazer também várias vezes e constantemente no coração do mais sofredor. Então, os obreiros do Senhor somos todos aqueles que já apostamos na pátria espiritual, começando agora. Porque nessa jornada que nós estamos, nós sabemos que para educar o coração humano, é preciso que esse coração esteja aqui encarnado na terra. Então basta viver aqui na terra para educar o coração. Então é muito importante nós lembrar que nesse capítulo tem a missão dos espíritas. E nós falamos que somos espíritas, né? São instruções dos espíritos para nós. Dentro desse berço maravilhoso, desse tempo que vem trazendo para nós tanta abundância de ensinamentos, nós estamos praticando muito pouco dentro da obra do Cristo, que precisa ser alargada dentro de nós. Vamos então, diante de tudo que nós já recebemos, entender que para receber muito tem que ser multiplicado bastante também. E que possamos dividir isso que já foi tudo multiplicado em nosso favor. As discórdias que nós ajeitamos no nosso coração é uma perda de tempo. Porque nós queremos depois aliar-se aos planos de Jesus. Então, onde Jesus vai nos encontrar? Onde tivermos aliado ao ser humano. Nós temos muitas razões já para entender por que o Cristo pediu para a gente amar os inimigos. Porque quando nós estamos tentando não guardar ódio, dissensões, nós já estamos sendo procurados pelo Cristo e salvos por nós mesmos. Porque nós não estamos perdendo tempo de não amar. Já estamos soltando aquelas discórdias, aquele espírito maligno que muitas vezes vem de supetão em nossos corações. Então as nossas ações são vigiadas, porque nós não podemos esmagar ninguém com as nossas intempéries. Obreiros do Senhor, olha que título maravilhoso. Então o Espírito de Verdade acredita em nós, que diante de qualquer tarefa, de qualquer desavença, a nossa corda benfeitora com o amor de Deus que já está em nós, precisa ser aumentada. Então, bendita é a hora que esse recenseamento está fazendo e nós estamos aqui na carne ainda, aproveitando esse corpo, que é uma harpa divina. Então, vamos tocar essas cordas dessa harpa divina com toda a melodia do amor que Deus já vem trazendo para nós através dos homens. Que o homem só será promovido através dos homens. Eu gostaria que o Alexandre falasse mais um pouquinho, porque a leitura, ela anuncia para nós tantos valores que a alma pode adquirir diante do ambiente desse, porque a gente sabe que aqui conosco tem espírito de escola, que vem lá da hierarquia maior do mundo até os elementares, despertando o nosso coração, para que essa corda maravilhosa que falamos, possa inteirar-se junto com outras cordas do bem e seguir adiante, aumentando os valores da terra, que também está crescendo para o mundo de regeneração. De certa forma, eu acredito mesmo que a missão dos espíritas é acordar a humanidade. Por isso que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho também, nos falando que a doutrina espírita, de alguma maneira, ela não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões.
todas as outras vão acompanhar a doutrina espírita. Hoje nós observamos assim as pessoas falando que os espíritas eles são muito caridosos, eles fazem doações, eles fazem sopa, eles fazem isso, fazem aquilo. Mas tem uma coisa também, a responsabilidade é enorme. E por quê? Porque a doutrina espírita traz grandes verdades da espiritualidade que os outros ainda não abraçam por causa disso. Porque acham que é muita responsabilidade seguir esse caminho. Nós, como espíritas, nós temos de abraçar, por exemplo, Chico Xavier, que nós sabemos que aqui na Terra foi um dos que mais exemplificaram os passos do Cristo. Mas nós precisamos entender uma coisa, como ele fez. Obediência, desde pequeno, para todos aqueles nos quais ele tinha ali que ter obediência, como a madrasta, como o pai, como a mãe antes, né? E consequentemente, com uma certa hierarquia na qual ele foi vindo com os seus trabalhos. Nós também. Por que nós ainda passamos tantas dificuldades? Porque está escrito, os trabalhadores da última hora. Mas por que esses trabalhadores da última hora ainda estão enfrentando pandemias? Porque Deus é misericordioso. E talvez venha mais alguma coisa ainda, não sabemos. Porque Deus busca educar de verdade os seus filhos. Deus não bajula. Vou fazer uma comparação para vocês entenderem o que eu estou tentando explicar. Nós ainda estamos muito ingratos perante Deus. É por isso que vem as correções para todos nós. A pandemia pegou, foi o mundo inteiro. Olha só que interessante. Sim, muito interessante. Vamos observar os filhos para eu poder fazer uma comparação. Os filhos de hoje respeitam os pais, valorizam os pais, fazem o que eles pedem? Nós sabemos que não. Quem que é o esteio da casa? Não são os pais, mas não são obedecidos. E olha só, os filhos têm tudo, do bom e do melhor hoje, até mesmo nas mais simples casas, mas não valorizam os seus pais. Ao contrário, desprezam, né? E nós estamos um pouquinho assim com Deus também. Tá? Apesar que Deus não bajula. Tá? Deus não bajula. E é por isso que nós sempre estaremos passando por aprendizados maravilhosos. Lembrando, por exemplo, a parábola lá do filho pródigo. Deus deixa com que a gente viva a nosso modo. Mas chega um momento que ele sabe, peraí, lá na frente, ele vai compreender, ele vai entender o que é um pai na vida de um filho. E nós também vamos compreender. Nem que estamos passando por essa pandemia, que venham outras dificuldades. Não é terrorismo, mas é simplesmente a compreensão que uma escola ela precisa ser firme. Vamos observar na faculdade. Vamos observar várias profissões. Se chegarem no final, sem a dureza dos professores, se eles forem liberando assim então o diploma para qualquer um, nós estaríamos enrolados. Principalmente em profissões que têm muita responsabilidade, como os médicos. Não é? Então por isso que nós devemos nos atentar ao seguinte. Nós temos um Pai. Nós temos toda uma religiosidade à nossa volta. E ela nos coloca a responsabilidade como antes os pais colocavam nas costas dos irmãos mais velhos. Olha, vocês têm de cuidar dos seus irmãos mais novos. Vocês precisam auxiliar uns aos outros. E nós temos essa meta aqui na Terra, de auxiliar uns aos outros, para que depois venha uma felicidade vindoura. Mas essa felicidade vindoura não é aqui. Nós vamos ter um conforto relativo, sim. Nós vamos ter pequenas felicidades, vamos ter. Mas também muita dor, muito sacrifício e muito trabalho para melhorar esse meio. Porque estamos numa civilização incompleta ainda. É isso que nós precisamos entender. E não tem nada de errado. Tá? Porque muitos dizem assim, Deus devia refazer a terra tudo de novo. Não, tá assim mesmo. Por quê? Primeiro a discórdia, primeiro a incompreensão, né? Primeiro a irresponsabilidade, para depois com o tempo vir a responsabilidade, fraternidade, amorosidade. Hoje nós vemos tantas discórdias, né? Vamos entrar nas redes sociais. Tantos discursos de ódio,
de uns, de outros, por causa de raça, por causa de cor, por causa de religião, por causa de política. Não é assim. Nós temos muito que aprender ainda, mas chegará esse momento. Eu tenho fé nisso. Que bom. A fé é que empurra os nossos passos, né? Meus irmãos, graças a Deus, nós estamos adentrando o território de Caiotinho, né? E achamos aqui no Espírito da Verdade uma leitura através de Chico Xavier pelo Emmanuel, dizendo o que nós estamos falando do Evangelho. Então olha que maravilha, que garantia que nós temos com a vida de Chico em nossas vidas. E eu fico contente que conheci a Socorro dentro da Casa da Prece. Olha que liame maravilhoso que nós estamos vivendo outra vez juntos. Então Emmanuel faz uma pergunta aqui. Que ovelhas somos? É da leitura 74, que é desse item que a gente leu do Evangelho. Capítulo 20, o item 5. Então Jesus fala que, através de João aqui, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Olha que maravilha. Por que nós falamos tanto de Jesus? Que nós já conhecemos a bondade dele que já está dentro de nós. Mas ele já nos conhece. Então ele vem assim, dissipando para nós aquelas escuridões que ainda abafam o nosso coração. O pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer das ovelhas mantidas ao seu cuidado. Olha aí a valorização de nós lembrarmos que somos filhos de Deus. Essa filiação sendo correspondida por nós, é claro que nós vamos crescer espiritualmente com mais urgência, porque nós estamos propondo a nós mesmos a estar diante do pastor que nos dirige a cada dia. Então ele fala assim ainda, o pastor conhece as mais ativas, as mais retardatárias, as mais indefinidas, as indiferentes, as que dão mais lã, as que produzem menos, mas ele traz todos dentro do seu cuidado. O que Jesus faz conosco? Recomenda amar, porque ali nós já estamos socorridos por nós mesmos. Então a leitura é um pouquinho vasta, a gente vai falando e não é preciso de ler tudo. Por sua vez, as ovelhas pouco a pouco percebem, dentro da limitação que se caracteriza, o modo de ser do pastor que se dirige. Então, várias vezes, quando a dor, que rima com despertador para nós, é que vai fazer com que a gente reconheça que Jesus tem algo, nos dá recurso. Quando nós estamos tomando a vacina agora, parece que tem um alívio, né? É o recurso que nós temos agora de aliviar, segundo a pandemia está chegando. Então a gente começa a adaptar-se nos lugares certos que Jesus possa nos encontrar. Por isso que a rebeldia conosco precisa ser banida, porque tudo o que acontece conosco é para o nosso bem, é para consertar o que está desajustado. Então a gente conhece também os sinais que Deus está dando para a gente através das dores do próximo. Porque quando nós estamos lidando com a dor de um próximo, nós sabemos que a nossa está diminuída. Então esse pastor está observando. Aqui fala, reconhece-lhe o poder diretivo sem confundir-lhe a presença. Nós conhecemos quando nós estamos com Jesus e quando nós estamos com Mamon. A gente sabe o perigo que a gente, quando larga Jesus e vai para Mamon, nós espíritas já temos condição de saber qual é a diferença. Então, essa divisória está dentro do nosso livre-arbítrio que precisa ser definido. Ou vou por um caminho, ou vou por outro. A decisão é nossa. Então, nessa imagem, temos a divina missão do Cristo para conosco. O pastor compassivo conhece cada uma das ovelhas do seu redil humano, tudo fazendo para guiá-las ao campo da luz celeste. Então, todo dia de manhã, a gente tem o aviso. Às 12 horas estão
na ordem que vocês podem fazer, mas cuidado como fazer, o que convém fazer. Nós podemos fazer tudo, mas tem que definir o que convém fazer para o nosso bem. Então ele fala que Jesus incentiva os indiferentes, porque dá uma nova oportunidade de reconhecer que está fraco. Ele fortifica os fracos, ele apoia os mais responsáveis. Por que nós estamos aqui à beira do Evangelho? Porque nós já temos um pouquinho de responsabilidade de saber que somos apoiados pela lei de Deus. Então, se nós apanharmos tudo que nós já recebemos até agora, meu Deus, que maravilha! Nós já temos um pedestal dentro de nós que a fé pode ficar justa conosco. Em dias vindouros de aflições, nós já temos uma candeia, que é a fé viva e confiante em Deus. Aí fala assim, de igual modo as ovelhas do rebanho terrestre gradativamente vêm conhecer e assentir a existência abençoada do bom pastor. Então, quando a gente vai no hospital, a gente fala assim, gente, eu não sofro não, pela dor que a gente está vendo lá. Então, a gente começa a pedir o Cristo pelaquela dor lá do hospital. É muito importante quando a gente decide a entender o mundo lá fora, dentro do mundo aqui dentro. Então, nós estamos falando do mundo lá fora e o nosso mundo íntimo, que precisa ficar lá fora também. Confiam serenamente em sua misericórdia. Graças a Deus, a gente já fala da misericórdia e sente a misericórdia de Deus. Esposam-lhe as ideias e buscam corresponder-lhe à vontade, destacando-o nos quadros da vida por intermediário do Pai excelso. Quando a gente valoriza assim, o Mestre Jesus, o Galileu, o Filho de Maria, parece que tudo em nós está mudando, as células estão correspondendo, que Ele é o grande, e nós, sendo pequeno, vamos crescer junto a esse misericordioso irmão que veio atuar conosco na terra. Foi até a cruz para nos salvar de nós mesmos. Desse modo, cabe-nos atender o chamamento do Mestre, melhorando as condições da vida no mundo, com base em nossa própria renovação. Aí ajudar a acudir a terra. É que falou lá na mensagem do Evangelho. Preocupar que quando Jesus voltar para nós, que isso é simbólico, que ele nunca partou de nós, mas quando ele voltar na dor conosco, ele sabe que ali tem um bastão, que é a nossa fé e confiança nele. Então ele vai atuar ali, nas partes medicamentosas para a nossa alma, até através do corpo. Nesse programa de luta, vale indagar de nós mesmos. Que ovelhas somos? Olha como Emmanuel é sapiente. Ele te dá todos os parâmetros que você é dentro da leitura, que nós sabemos que falta muito ser o que ele está falando aqui. Mas ele te dá a esperança que você, caminhando junto ao Mestre, através da humanidade, você vai ser uma ovelha melhor. Aí ele termina. E com semelhante pergunta, busquemos na disciplina ante o Cristo de Deus a nossa posição de servidores do bem, na certeza de que a humildade conferir-nos-á a sintonia com o Divino Pastor, para que, sublimando e servindo, atinjamos com ele o aprisco celeste da imortalidade vitoriosa. Então nós temos que aprender a morrer agora, porque morrer e desencarnar, gente, é muito diferente. Morrer é parar os movimentos aqui na carne e continuar a vida. Então nós podemos livrar da morte, mas da vida interior, que é o espírito, essa imortalidade vitoriosa, nós não vamos negar nunca que nós vamos passar por lá, voltar aqui, e bendita é essa reencarnação, essa repetição de valores carnais, para que os valores espirituais sejam acrescidos para a imortalidade do espírito. Como nós estamos felizes de falar com vocês, que entre o falar e ouvir existe uma sintonia.
mas a sintonia maior é dentro da fraternidade, que os ouvidos vão alastrando, vão ficando mais ativos, a nossa fala vai sendo ouvida mais para conosco do que para os ouvidos alheios. Então, graças a Deus, nós estamos atendendo o pedido da Socorro dentro das nossas limitações, mas valorizando o muito obrigado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos considerando que agora, nesse momento, alunos repetentes, nós estamos ajoelhando mais uma vez aos planos celestiais, buscando que a cobertura de vibração nessa terra bendita, essa escola de todas as almas humanas, possa então estar ativada dentro de nós no serviço cristão. Deus os abençoe, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, e eu, diante de todos, eu agradeço também ao Alexandre que está aqui conosco, trabalhando e servindo nessa seara do Cristo, que nos oferece o campo majestoso da caridade bem feita. Muito bom. O recado, eu acredito que está dado. Lembremos do Cristo. Pegue a tua cruz e siga-me. Que possamos pegar todas as dificuldades, todos os sofrimentos, todas as aflições que nos rodeiam, que é a nossa cruz, e seguir o Cristo. Seguir o Cristo significa auxiliar, amar, alimentar, vestir, visitar, estar por aqueles mais pequeninos, que se estivermos fazendo para este, estaremos fazendo para o Cristo. Isso é dizer Senhor, Senhor, tanto nas casas religiosas como nós fazemos, mas também fora delas, porque é aí que está a salvação de todos nós. Quando nós entendemos que dizer Senhor, Senhor, de verdade, com o coração, é seguir os passos do Cristo em prol de todos aqueles que nos rodeiam. E lembrando de uma coisa, né, que sempre os ensinamentos de Kardec e Chico nos dizem: estando fazendo para o meu semelhante, eu estou fazendo para mim mesmo. Este é o caminho da felicidade do espírito imortal. Vamos elevar as nossas mentes e agradecer mais uma vez o convite da nossa irmã e também a essa espiritualidade magnífica que sempre está por nós, nos rodeando e nos intuindo. Nossos anjos da guarda, nossos familiares espirituais, e que possamos pedir para que estejam por todos nós que ainda passamos por dificuldades, podemos passar por muito mais, mas o que importa é fé em Deus, fé na qual fará com que consigamos transportar as montanhas de nossas dificuldades de um lugar para o outro. Que assim seja, e um abraço a todos. Graças a Deus, né?